Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente está aqui na nossa 10ª semana com o tema Sou apenas um vaso. Bom dia para vocês. Quem vai estar aqui com a gente hoje? Bom dia, bom dia. Essa live faz parte de um devocional que a gente está fazendo de 52 semanas. Nós estamos fazendo a Igreja El Shaddai. E hoje a gente está na 10ª semana com o tema Só Apenas um Vaso. Bom dia para vocês que entraram aqui pontualmente. Vamos mandar aí alguns aviõezinhos convidando outras pessoas para estarem com a gente. Já mandei alguns. E quem vai estar com a gente hoje é a pastora Mar... compartilhar o nosso o devocional dela conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção e vai ser muito enriquecedor. Bom dia! Cara de sono, meu Meu Deus do céu. Deus, cara de que caiu da cama. Pior que eu já acordei faz um tempinho, mas Eu também, já acordei faz um tempinho, já tomei café, já arrumei umas coisinhas ainda aqui em vamos casa. ficar por um tempinho ainda. E Bom aí, tudo dia, bem? Bom bom dia. dia! Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. E aí, vamos lá. Quer fazer uma oração para a gente começar? Vamos fazer. Você faz? Faz, Então então vamos vamos lá. lá. Enquanto isso, o pessoal vai entrando e a gente vai fazendo aqui. Vamos lá. Senhor Jesus, Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essas semanas devocionais onde o Senhor tem ministrado o nosso coração. Obrigada pelo tema de hoje, que fala muito com a nossa identidade, com aquilo que nós somos, como nós nos vemos, como o Senhor nos vê. E eu quero te agradecer pela vida da pastora Amém, Márcia, orar para que nessa manhã ela seja um amém, instrumento poderoso, um vaso poderoso nas tuas mãos para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao coração dela, aos nossos corações e gerar na nossa vida uma transformação, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar também por todas as pessoas que estão entrando agora de manhã e aquelas que assistiram esse devocional ao longo do dia, que o Senhor possa abençoar suas casas, a sua vida, a sua família, e que esse tempo seja um tempo de intimidade, de busca e de que nós estejamos cada vez mais próximos, Pai, do Senhor e daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. amém, graças a Deus. Amém. E Vamos aí? lá, então? Vamos falar desse vaso de novo? Vamos. Sempre que fala de vaso, né, a gente pensa, né, o vaso do oleiro, né? A gente tem louvores que vem na cabeça Tem, já falando já veio até o desenho do vaso na do bem, cabeça. vem tudo pronto, né? Mas é, eu acho que a autora aqui desse devocional, né, desse livro, foi muito feliz, né, na descrição toda que ela fez aqui com relação a esse vaso, porque ela aborda de uma maneira um pouquinho diferente. E apesar desse livro ser para mulheres, né, um ano de estudos das escrituras para mulheres, né, é, hoje o tema é realmente para a mulher, não tem jeito. Hoje o tema, os homens, se tiver algum homem aí nos ouvindo, assistindo a live, hoje o tema é para nós mulheres, tá? E até também já ouso em dizer aqui que se tem alguma mulher que entrou nessa live aqui hoje, meio fraquinha, meio desencorajada, sem força, vai sair dessa live aqui poderosa, porque ele fala muito bem da gente aqui hoje, né? A história toda que ela descreve aqui fala muito com a gente, né? Mostrando que nós não somos esse vaso frágil, né? Que as pessoas tanto falam, né? E daí tem algumas referências
E a primeira, que não dá para deixar de citar, é aquela mesma coloca, né, na primeira linha aqui da descrição dela, que é 1 Pedro 3,7, tá? E nessa 1 Pedro está escrito assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, com ela, a mulher, né? Dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, aqui tem, nesse versículo, tem vários trechinhos assim que a gente pode se ater, né? Se colocar, mas tem dois pontos importantes. Um que é com relação a essa palavra, é, o vaso mais frágil, né? Como as mulheres sendo o vaso mais frágil. E a gente fica pensando, né? Ai, de novo aquele papo de que nós somos as fracas, de que nós somos as coitadinhas, né? Sei lá. Mas se a gente for pensar um pouquinho e interpretar essa palavra frágil, ela pode ser interpretada assim como delicada, sensível, é, até assim, requintada, né? Pode ser uma outra interpretação, não do frágil, de fragilidade, de que vai quebrar, Que não não nesse vai sentido, aguentar, que não aguenta que não nada. aguenta o tranco, não nesse sentido, mas de ter uma sensibilidade maior para o tranco que vai ter que enfrentar, Sim, né? Então, esse vaso mais frágil, na verdade, ele é um vaso belo, digno de ser cuidado, né? A gente precisa cuidar desse vaso, sim, sim, e cuidar como que se a gente estivesse protegendo esse vaso, dando honra a esse vaso, né? Que ele coloca aqui também, dando honra à mulher. Então, esse vaso frágil merece o quê? Essa honra. E aí a autora aqui, ela coloca, né, ela descreve muito bem, assim, o que que é um vaso, gente? Um vaso, tá, você pensa num vaso que põe flor. é alguma coisa que você coloca outra, né? Sei lá. Isso. Que você põe um Um conteúdo dentro. recipiente, é. Isso, então o vaso, ele é esse recipiente que você põe alguma coisa dentro. E que muitas vezes o que você tem dentro desse vaso, você pode o quê? Verter, você pode derrubar para um outro vaso, né? Você pode colocar num outro recipiente, num outro vaso, né? Então, pensa assim na gente, o que a gente tem dentro de nós, né? Enquanto mulher, enquanto vaso, né? Olha a responsabilidade nossa, o quanto a gente pode mudar as coisas que estão ao nosso redor, né? Então, a gente pode mudar um fluxo todo que está aqui ao nosso lado com o que sai de dentro de nós. O que eu estou vertendo, né? Então, o que está saindo de dentro de mim. Olha a responsabilidade e a força, não é a fragilidade, a Sim, força que está saindo de dentro de nós, né? E daí eu comecei a ver, né, que Deus, até fiz aqui uma colinha para mim, que Deus, ele nos fez assim com uma capacidade, né, nós mulheres, ele nos fez com uma capacidade de gerar, certo? Uma capacidade de nutrir, amamentar, né? A gente pode pensar sim. assim, acolher, interceder. E isso não é fraqueza, pelo contrário. É uma Olha doação, né? a Precisa de uma força. resiliência muito grande, E muitas isso, a vezes. força da mulher. Quando a gente fala em gerar, a gente pensa logo em gerar um filho, tudo bem. Mas a gente pode gerar outras coisas, a gente pode dar à luz a projetos, a ministérios, a tantas outras coisas, aos sonhos, as próprias promessas de Deus para as nossas vidas. Isso tudo a gente gera dentro de nós.
né? Então, nós somos esse vaso que está gerando coisas, né? Sim, Quando a gente fala que amamenta, que nutre, né? Então, é o que você falou, a nossa doação, né? O quanto a gente se doa, né? Porque a gente está alimentando com o que está dentro com de o nosso nós, né? exato. Com nós próprias, né? Então, o quanto a gente está se doando em amor, por amor, né? Mostrando que o amor é que consola, é o que fortalece, né? Então, isso é o nutrir, é o alimentar, né? Olha como a gente tem força para fazer todas essas coisas, né? Isso é muito lindo, assim, dentro de como Deus nos criou, né? Então, toda a nossa sensibilidade espiritual, emocional da mulher, desse nosso vaso aqui, que nós somos um vaso, sim, tudo isso são coisas dadas por Deus para nós e que a gente está administrando isso aqui dentro e passando para as outras pessoas. Sim. E isso mostra uma baita de uma responsabilidade e o quanto nós precisamos ser fortes com todas essas coisas, né? Para administrar, né, Sim. gerir todas essas coisas dentro da gente, né? E aqui eu não vou levar para esse lado, mas a gente pode fazer é, gerar aqui dentro de nós sentimentos e coisas, enfim, boas, mas também sentimentos ruins, né? Então, não vamos levar para esse lado hoje, mas é um cuidado que a É, gente o tem vaso que ter. ele é um recipiente, né? Se a gente comparar assim, né? Como ele fala aqui com a gente, é um recipiente. Então você pode encher esse vaso com qualquer coisa, né? Ele, Exatamente. Coisas boas e ruins, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E não só pensar assim, ah, numa coisa que vai quebrar fácil, que não vai conseguir. Imagina, Deus deu essa força pra gente. Se a gente é capaz de gerar, alimentar, interceder, acolher, é porque Deus nos deu essa capacidade. Nós somos capazes disso, né? E daí, nesse versículo, ainda tem um ponto muito interessante, que é quando ele fala assim, que Deus é, ordena, né, ao marido, dando honra à mulher. Ou seja, ele trata, ele pede para os maridos, né, tratarem essa mulher com entendimento, com respeito, para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Os maridos, né? As pessoas precisam tratar a gente com entendimento, com respeito, para que as orações cheguem aos céus, porque senão as orações dos maridos aí vão estar impedidas. Então, olha que demais ainda falando isso para nós. já um alerta, Deus já dando um alerta do cuidado, quanto nós somos preciosas para Deus, né? Isso, o quanto nós somos preciosas, o quanto nós somos importantes para Deus, o quanto Deus nos capacitou mesmo, e ainda falar isso, ó, você trata ela com honra, porque senão as suas orações vão estar impedidas, né? Então, isso é muito legal, assim, da gente pensar, né? E falar para os maridos, se tiver algum marido aí escutando, olha só o cuidado que tem que ter aí com a mulher, né? Então Deus valoriza muito esse vaso e tudo o que sai de dentro de nós pode provocar mudanças para as coisas que estão ao nosso redor, para as situações que estão ao nosso redor. E daí a autora, ela coloca uma história que vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, que tá uma história, uma passagem bíblica, né, que está em Números 27. Peraí, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Que está em Números 27, é, de 1 a 11, né? Mas que basicamente conta a história de um pai, né, que só tinha filhas mulheres. Não tinha filhos homens, né? Tô Só tinha olhando aqui, vou é, abrir aqui. só tinha filhas mulheres. É, e esse homem morreu, esse pai morreu. E daí, de acordo lá com
com a cultura lá da época, enfim, só os homens é que tinham direito à herança, as mulheres não, né? As filhas, né? E essas gêmeas, elas não concordaram com isso, elas não concordaram, ela coloca até aqui, as jovens não se conformaram, não seguiram a tradição e começaram a questionar. Elas foram atrás de mudança, elas buscaram uma mudança. E daí, nos versículos de 7 a 10 desse capítulo 27, é que mostra a chave. Muito, muito legal para gente, que era na época lá de Moisés, né, essa passagem bíblica, e que elas vão para diretamente falar com o Senhor e falando, Moisés levou a sua causa, elas falam com Moisés, e daí Moisés leva a sua causa perante ao Senhor, e o Senhor responde a Moisés dizendo que essas filhas certamente falam, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Ou seja, o Senhor fala assim, elas estão certas, o que elas estão É. pedindo é justo. No meu texto aqui falam as filhas de Zelofehad. Zelofeade falam o que é justo, E né? A resposta do isso. Senhor. Então assim, o que Deus fala para Moisés, o que elas estão pedindo é justo. Dá sim a herança para elas. Elas têm direito, enquanto filhas, elas têm direito sim a essa herança. Mostrando, e elas, por serem mulheres, mostrando, então, relacionando aí com o vaso frágil, mostrando a força dessas mulheres. Essas irmãs gêmeas não se conformaram com a situação, com a tradição que tinha lá na época, com aquela cultura Sim, toda, e foram atrás de Moisés, falaram assim: Moisés, não é justo. Olha só, a gente não. Por que que meu pai não vai ter direito a perpetuar o nome dele, né? Só porque nós somos mulheres, por que isso, tal, né? E foi, lutou, e Jesus falou assim: Moisés levou essa causa até Jesus, né? Falou, Jesus não, até Deus, Deus. falou, falou para Deus, e Deus respondeu para ele. Verdade, Estão certas. elas estão certas. E aí ele ainda continua falando que é, no versículo 8, e falará aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Ou seja, isso passou para todo o povo judeu, né? Essa justiça, vamos dizer assim, de Deus, não ficou só com elas. Né? Então, esse vaso derramou para todo mundo que estava à sua volta. Então, todo Nossa, esse que legal. povo. Nunca tinha lido, nunca tinha prestado atenção nessa passagem. Exatamente, Ali, mas prestado atenção, é exatamente isso, que a gente já leu isso. Mas com esse olhar, mostrando que não só elas foram é, beneficiada. beneficiadas, exato, não só elas, mas toda uma geração que veio depois desse povo judeu foi beneficiado com isso que Deus falou. Não só, se não tiver filho homem, a filha mulher sim vai receber a herança, né? Então, mostrando assim o quanto elas foram guerreiras, né? O quanto essa passagem eleva, vamos dizer assim, a dignidade da mulher. E o Amém. quanto essa mulher é usada por Deus, nós mulheres, né, somos usadas por Deus para provocar mudanças sociais, Nossa, né? muito bom. Que foi o que aconteceu naquela época, né? E daí eu acho que cada uma de nós, assim, mulheres, né, que estão aqui ouvindo, a gente pode pensar, né? O que que eu, enquanto vaso, né, pensando nas reflexões aqui, o que eu, enquanto vaso, tô transbordando, o que eu, enquanto vaso, tô provocando mudanças aqui ao meu redor, Sim. na minha casa, no meu trabalho, na família, né? Então, assim, o que que a gente está fazendo para provocar essas mudanças sociais, né? Essas irmãs, né, essas gêmeas, elas foram super fortes e elas mudaram as regras.
Então, a Sim. gente tem força, sim, para chegar, lógico, sendo uma coisa justa, né? Sendo uma coisa verdadeira, né? A gente tem força para chegar diante de Deus e falar: Senhor, muda essa situação. Senhor, olha essa causa. Veja se eu estou errada ou se eu estou certa, mas muda essa situação, né? E essas irmãs, Deus não só escutou o apelo delas aí com Moisés, né? Defendeu o que elas estavam falando, honrou e mudou toda essa estrutura. Nossa, Por causa do muito quê? legal. Da coragem dessas irmãs. A coragem delas é que fez toda essa mudança, né, de uma cultura que estava lá Sim. com pensamentos antigos, enfim, e elas foram mudando toda essa cultura deles, do povo de Israel, né? Mostrando a nossa fé, a nossa coragem, a nossa força, né? Trazendo isso para nós mulheres, né? Então, que quando a gente se posiciona, né, em determinadas situações, né? Acho que todo mundo tem situações em casa, né, que gostaria de que tivesse alguma mudança, alguma situação no trabalho que gostaria que tivesse uma mudança justa, né? Quando a gente se posiciona com fé e com coragem, Deus se levanta com o quê? Com a justiça. A justiça de Deus. A justiça de Deus não falha, Sim. né? A gente sempre fala isso. Então a justiça de Deus vem, só que a gente precisa ter a nossa fé e a nossa coragem de ir até lá e falar: Senhor, me ajuda aqui nessa causa, vamos lá, né? A Eu acho que pastora Fá colocou uma coisa aqui que eu achei bem interessante, que ela falou assim, né? Foram ousadas e também submissas, né? Na hora que eu li, eu pensei, é verdade, elas foram direto em Moisés, Moisés. Ela colocou, pediram para a pessoa certa. Porque elas poderiam também, porque a mulher tem essa capacidade, né, de gerar mudança, só que ela precisa discernir, né, o caminho certo. Elas poderiam ter feito uma revolta, poderiam ter falado, né? Vamos trazer assim para o nosso dia de hoje, né? Falado para todo mundo, criado uma revolta, semeado alguma coisa, mas não, elas foram direto com aquela pessoa que realmente era o sacerdote, né? A pessoa certa, né? Então, isso também achei interessante que a pastora Fá colocou aqui. Foram direto na pessoa certa, foram submissas. Nosso caminho de conquista para promover essa mudança não precisa ser um caminho de rebeldia, né? Deus honra quando a gente se submete à palavra, a Deus e vai buscar da forma como o Senhor nos sinaliza para que a gente faça, né? No caso aqui na época era é, Moisés. foram atrás do sacerdote, né? Então Que legal isso. buscaram, como você está falando, tá? Bem interessante, buscaram a maneira correta, né, de reivindicar aquilo que elas estavam querendo. Não foram fazer passeata, não foram fazer reclamar, murmurar, sei lá, não foram causar, Né? né? Porque tem a história da Miriam também, que lembra que ela, agora me veio na cabeça, que de repente ela se revoltou, por que que só Moisés ouve É, a voz de Deus? E aí é, aquilo gerou todo um atraso, porque aí ela ficou doente, leprosa, teve que ficar isso. fora e tal, então tudo aquilo gerou um atraso. E essas mulheres não, elas geraram uma mudança que acabou beneficiando a todos, porque ela foi no lugar certo também, né? Elas seguiram o que tinha que ser feito. Ah, muito bom. Nunca tinha prestado atenção nessa passagem, sabia? É. E assim, e pensar, né? Se a gente fala, se a gente pensa no que sempre vem na cabeça, né? O vaso do oleiro, né? Então, Deus formando esse vaso, né? Deus criando esse vaso, Deus nos fazendo assim como mulheres fortes e mulheres poderosas, que é isso que nós somos. Nós Amém. temos força, sim. Nós temos o poder não de falar assim, ah, eu posso tudo, não nesse sentido, mas com Deus a gente pode as coisas, com Deus, buscando a maneira correta, com Deus, Deus vai fazer a justiça e Deus vai mostrar para gente o quanto nós somos realmente fortes e poderosas. Então, toda mulher
tem um valor para Deus, toda mulher tem voz, né? A gente fala assim com Deus, a gente mostra para Deus as situações. Então nós temos voz sim, e todas nós temos um chamado diante de Deus. Então a gente tem sempre que pensar nesse vaso não como a parte frágil, tá? Mas como com uma sensibilidade que Deus nos deu, né? Apesar dele falar como um vaso frágil, mas pensar no frágil não nessa coisa que quebra e que, meu, coitado desse vaso, coitada dessa Não aguenta fragilidade. nada. E que não No- é verdade, né? Nem na nossa natureza a né? A gente tem gente essa fragilidade. Pelo contrário. A gente tem os nossos desafios, todo mundo aqui tem os seus desafios, tudo mais, mas assim, a gente é capaz sim de ter uma força maior que tudo, porque é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá essa força para enfrentar essa situação, para mudar uma situação, para fazer essa história ter um final feliz aí. Então, nós somos capazes. Graças a Deus, porque Deus nos deu essa capacidade para mudar essa situação. Então, Deus nos formou assim, como um Amém. vaso na mão do oleiro, Deus nos forma desse jeito, né? Então, eu acho que o legal dessa história toda, dessa passagem bíblica, é o quanto a gente pode mudar situações ao nosso redor que muitas vezes a gente fica, meu Deus, o que que eu faço agora? Mas Deus vai nos capacitar sempre e nos dar essa força para mudar, para verter desse vaso, né? Sair de dentro de nós coisas boas que alimentam, que dão amor, que dão carinho para quem está ao nosso redor, né? Então achei muito Muito bacana bom. e achei que é muito voltado para a mulher, né? É muito voltado para a mulher hoje, não tem jeito. É, não, é total. Hoje foi totalmente feminino. É. Muito bom, muito bom. Nossa, muito bênção. Pastora, faz uma oração por nós, então, já que você foi tão ministrada e nos ministrou tanto. Amém, amém, amém. Vamos lá. Depois até coloco aqui, tem no livro, né? Vocês sabem, tem aqueles três perguntinhas para a gente refletir, né? E é legal a gente pensar nisso, né? Pensar é, em que áreas, né? Em que momentos que a gente está lá mais fraca, mais pedindo, querendo, né? Uma força aí de Deus, né? E Deus coloca a gente nos dá a resposta, né, para aquilo que a gente está precisando, né? Então vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, agradeço a Ti, Senhor, por esse momento, por esse ensino de hoje, né, nos Amém. colocando como um vaso verdadeiramente forte, um vaso capaz de alimentar, capaz de gerar situações, capaz de dar amor, de acolher, Senhor. E que em nome de Jesus, que nós mulheres que estamos aqui escutando essa live hoje, que a gente possa sair daqui cheias do Senhor. Tira todo medo, tira Amém. toda insegurança, toda fraqueza e pelo contrário, que o Senhor nos encha cada vez mais com o teu amor, com a tua força, nos capacitando a cada vez mais ser mulheres equilibradas, com poder, com sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor, e graças a Deus. Muito bom. Amém. Amém. Gente, meninas que estão aqui, dia 3 de maio, a gente tem a nossa rede de mulheres, nosso Pink Stop. A Verdade. gente vai estar falando mais ao longo aí dessa semana e da próxima. Então já marquem na agenda, já fiquem aí alertas, porque Amém. nós teremos o nosso Pink Stop de maio. Então tá bom, beijo pra você, bom dia, Beijão, obrigada. beijão, pastora, beijão, meninas. Tchau, tchau. Tchau, beijo.